Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e a Vera Magalhães, jornalista, escreveu um artigo já tem uns dias, mas é o seguinte, merece a nossa análise, reflexão e atenção, porque o que ela escreve é algo que muitos pensam igual e é importante a gente pensar sobre. Ela vai criticar a polarização, enfim, vai dizer que o Lula que venceu tinha que ter apresentado, depois que venceu, um projeto. Olha, tem coisa pra gente pensar junto aqui. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal Politizando, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar faz parte, manda o dislike. Comenta o que você vai achar dos pontos que eu vou trazer aqui. E se puder, espalhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo e elas venham para cá se juntar a nós que lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então o título do artigo dela é o seguinte: o erro de apostar tudo na polarização. E ela vai escrever: Lula decidiu enveredar por um caminho perigoso. Passado o momento de união de esforços dos poderes e das demais instituições em reação ao 8 de janeiro, em vez de investir em distensionar o ambiente político e isolar o extremismo, achou por bem reforçar a cada declaração a polarização, mantendo o fantasma de Jair Bolsonaro vivo, por entender que ele lhe é favorável na comparação e trazendo Sérgio Moro para a ribalta, enquanto o ex-juiz andava bastante apagado, tentando ainda se ambientar ao Senado. Bom, essa introdução dela aqui eu até concordo, porque de fato, depois do 8 de janeiro, a gente percebeu uma união de muitas pessoas, de vários pensadores, digamos assim, em defesa da democracia, condenando o que aconteceu no dia 8, enfim, aí o Lula começou a dar algumas declarações que, de certa forma, não ajudam a distensionar esse ambiente aqui. Então ela tem razão na introdução, e quando ela se refere aqui à questão de trazer Sérgio Moro, já tem alguns dias que aconteceu isso, ela se refere àquele episódio em que o Lula disse em entrevista que na cadeia pensava em foder o ex-juiz, e depois, 2 dias depois, teve aquela declaração dele sobre a questão do PCC, de que era armação do Moro. Eu já comentei a respeito e nem vou me alongar sobre isso aqui nesse vídeo. Voltando a Vera Magalhães, vai dizer: o contraste com Bolsonaro funcionou por um tempo, porque começaram a sair do armário esqueletos ainda mais bizarros que os conhecidos nos últimos 4 anos. Mas não é um super trunfo que se possa usar a cada rodada ao longo do tempo de um mandato presidencial. E eu acho aqui, pegando essa questão de ficar o tempo todo tensionando com Bolsonaro, com o Sérgio Moro, com outras figuras, eu acho que presidente da República, não importa quem seja, que é uma reflexão mais ampla do que relacionada ao Lula ou a Bolsonaro, enfim, eu acho que tem que se preocupar mais em governar e menos ou nada em ficar tensionando com quem não está mais no poder. Deixa o caso de Bolsonaro, o Lula ali para a justiça, ou para a militância, ou para Gleisi Hoffmann, enfim, o Lula, antes de chegar à presidência, ele sempre teve essa postura de que posa de paz e amor, e tem uma turma do PT que é quem faz, digamos assim, um trabalho sujo, que é de bater em outros políticos, enfim. E agora na presidência o Lula, vez ou outra, deixa escapar em entrevistas esse tensionamento. Na minha opinião, não cabe a um presidente, seja ele quem for. Agora, como a Vera até lembrou lá no começo, tem algum ganho político nisso, porque você mantém o espantalho e aí qualquer coisa que você vai criticar o governo, sempre aparece aqueles: não, mas não é hora de criticar, porque olha, tem o espantalho, tem a ameaça do golpe, do fascismo, ameaça à democracia, enfim. Isso, politicamente falando, para o Lula pode ser até benéfico, como foi benéfico para o Bolsonaro, ficar nesse tensionamento com o PT, comunismo e tal, mas para o país isso é muito ruim, porque, insisto, acaba desviando o foco daquilo que realmente é o problema que deve ser enfrentado por quem está na presidência. No caso aqui, juro alto, desigualdade social, uma política econômica, lamentavelmente sendo mantida ao longo das últimas décadas. E em seguida a Vera vai falar sobre as declarações de Lula sobre Moro. Eu já disse aqui, acho lamentáveis, desnecessárias, e Bolsonaro desmoralizou demais a instituição presidência. E o Lula precisa tomar mais cuidado, não porque vai chegar ao ponto de ser igual Bolsonaro nas falas, porque olha, o Bolsonaro era dia sim, dia também, então ninguém vai alcançar o mito no que diz respeito a desmoralizar a instituição presidência, mas todo cuidado é pouco, eu espero que o Lula tenha mais. Vai voltar aqui para Vera Magalhães, que vai dizer: é ao cultivar essa polarização odienta, diz ela, achando que terá ganhos com isso, que o presidente corre o risco de cometer seu erro capital já na largada do governo. Mas aí chega aqui na parte que eu considero
principal, não que seja melhor, na minha opinião, é a pior parte, né, algo quase surreal do que Vera Magalhães escreveu. Disse ela: quem vence a eleição e toma posse precisa dizer ao país a que veio, qual o projeto, o rumo, a agenda. Até aqui não se viu isso nessa gestão. Pelo contrário, meu Deus do céu, a Vera diz que quem vence a eleição, vou repetir, precisa dizer ao país a que veio, qual projeto, rumo e agenda. Eu achava que tinha que ser antes de vencer a eleição. Na verdade, tem que ser, porque a Vera aqui, ela dá uma distorcida bem no papel de um candidato durante um processo eleitoral, em que ele tem que apresentar, não esse programinha que você vai lá, registra no TSE para cumprir o protocolo, em que ninguém acessa para ler aquilo. O candidato, ele tem que defender, né, muito antes até da campanha, já na pré-campanha, aquilo que ele pensa sobre o país. Não adianta ficar só com frase feita, Bolsonaro em 2018, tem que mudar isso que está aí, menos Brasília e mais Brasil. Aí alguém dava uma pressionada na economia, não, tem um posto Ipiranga. Uma coisa lamentável, né? O Lula, tudo bem que ele assumiu alguns compromissos do tipo que não foram cumpridos ainda. Mudar a política de preço da Petrobras, né? Falava lá que tinha que pôr o pobre no orçamento, não explicava como, né? E outras questõezinhas mais longe de ser um projeto de país, longe de apresentar propostas claras, concretas, para transformar a vida do povo, né? Sem que essas transformações benéficas sejam perdidas diante de qualquer crise, né? Como aconteceu, né? O Brasil enfrentou algumas crises lá, ainda mesmo com a Dilma, depois com o Michel Temer, e muitos daqueles que tinham, né, ascendido aí, foram para a classe média, de repente voltaram, porque não foi algo estrutural. E aí a Vera Magalhães vai dizer que é depois que vença a eleição que o eleito que toma posse tem que apresentar esse projeto, essa agenda. Não, Vera Magalhães. Isso tem que ser feito antes para o povo votar consciente. Você não pode ficar dando cheque em branco, seja para quem for, porque depois você vai cobrar, né? Fica mais fácil. Não, mas eu não assumi esse compromisso, está me cobrando agora. Se der, eu faço, né? É uma coisa realmente, né, complicada. Isso tem sido a tônica no Brasil, né? E a gente vê que o fundo do poço, né, parece que não tem fim, em que o sistemão financeiro, né, não importa se o governo se diz de direita, se diz de esquerda, mas o sistema financeiro está ali, né, sempre pressionando para que as reformas não sejam feitas. Né, e o Brasil tem se acostumado, infelizmente, a decidir as eleições baseado na rejeição. Né, e aí poucos avaliam as ideias, né, de cada candidato, quando as tem. Né, em 2018, o que era? Era o antipetismo. Aí eu conversava com as pessoas e falava: não, eu sei que Bolsonaro não sabe nada, que é um completo despreparado, que não tem ideia, não tem projeto de país, mas temos que derrotar o PT. Essa era a desculpa de muitos em 2018. Antipetismo dominou. Chegou 2022, o antibolsonarismo era maior. Aí a gente conversava com as pessoas, né, falando: olha, vamos, né, sair da polarização, vamos debater ideia, projeto. Aí alguém me dizia assim: não, William, eu sei que o Lula não está apresentando um projeto de país, que está com um discurso ultrapassado, não parece muito antenado com as mudanças estruturais que precisamos, mas a gente precisa salvar a democracia, livrar o Brasil do fascismo de Bolsonaro. Aí eu falava com o bolsonarista, falava: não, né, eu sei que Bolsonaro errou, mas errou muito, cometeu crimes, né, é um completo despreparado. Agora eu reconheço, que eu não reconhecia antes, mas, né, a gente não pode deixar o PT voltar. E aí ficou nessa coisa da rejeição. E aí, tanto lá em 2018 quanto em 2022, a própria imprensa sufocou o debate em torno de projeto de país. Até porque a imprensa tem sido parte dessa engrenagem que se beneficia com a tragédia, né, do país. Imprensa que, inclusive, né, prejudica quem está tentando debater país, como aconteceu com Ciro Gomes, que era o único candidato falando de propostas, trazendo as suas ideias, colocou num livro, né, para ser criticado, para ser elogiado. Ciro Gomes falava das transformações que ele defendia, das reformas estruturais, observando as melhores práticas internacionais, o que deu certo lá fora, que pode ser praticado aqui dentro, claro que analisando a nossa realidade, o que já deu errado aqui dentro, que não pode ser continuado, né? E aí o que aconteceu no final? Ciro Gomes terminou com 3%, sim, desidratado por conta de uma campanha violenta de voto útil contra ele. No final, o medo tomou conta das pessoas, né? E aí muitos, com medo do Bolsonaro continuar, foram para o Lula, e outros, com medo do Lula voltar, foram para Bolsonaro. Isso prejudicou demais, mas é claro que foi muito bem explorado pela polarização, que a Vera Magalhães agora diz aí que não
faz bem. Voltemos à Vera então. Vai dizer, na economia, na ausência de norte, o Banco Central foi escolhido como Judas a malhar, numa estratégia que lembra de Bolsonaro contra o STF, como disse o economista Marcos Mendes em entrevista ao podcast 2+1. Bom, tem que malhar o Banco Central mesmo, porque não tem nenhuma justificativa para o Brasil ter o juro real mais alto do mundo. Mas não basta malhar, né? Lula tem que criticar, ok, né? Eu acho que a crítica faz parte, mas precisa fazer alguma coisa. Pedir para o Haddad e Simone Tebet, que ele é o chefe do executivo, Haddad e Tebet, né, são subordinados ao Lula. Então Lula tem que pedir para os dois, solicitar, pedir a exoneração do Campos Neto e articular no Senado para aprovar outro nome. Eu tenho falado isso aqui e vou falar sempre. E aí ela fala da fragilidade de Lula na relação com o Congresso e finaliza dizendo: diante de tantas arestas a parar, Lula ficar no palanque chamando ora Bolsonaro, ora Campos Neto, ora Moro, para que mesmo, colocou entre parênteses aqui sobre Moro, para o ringue, não parece ser algo com potencial de agradar nem a seu próprio cercadinho. Para o governo dar certo, precisa haver normalidade institucional até para blindar o país contra a volta do bolsonarismo e prosperidade econômica. As duas coisas são o oposto do que a retórica presidencial, que parece contaminada pela polarização, promove. É tudo bem, né, que ficar no palanque não faz bem mesmo, não fez para Bolsonaro, que ficou no palanque desde que assumiu. Na verdade, nem saiu do palanque desde que venceu em 2018. E o Lula ficar no palanque também, como eu disse aqui, acho que, né, concordo com a Vera que não faz bem. Mas tem uma diferença entre o que eu penso e o que a Vera pensa. Ela quer a normalidade institucional, né, para quê? Para continuar avançando com a agenda neoliberal, que vem destruindo o país ao longo aí não só do governo Bolsonaro, mas de antes. Eu quero normalidade institucional para superar essa agenda. Mas para isso, Lula teria que ter apresentado um projeto na campanha para ser eleito ele e o projeto apresentado e aprovado pelo povo nas urnas. Isso daria mais força para o Lula, né, como preferiu o caminho mais fácil para vencer. Agora sim enfrenta dificuldades para governar e ainda mais para superar esta agenda neoliberal. Dá tempo de mudar, William? Já que se elegeu de uma forma que não é a melhor, né, dá tempo de corrigir esse caminho? Dá, mas aí tem que ter coragem, tem que bater de frente com o mercado, tem que bater de frente com os interesses do sistema financeiro, com setores da grande mídia e, sinceramente, não tenho visto essa coragem, né, no governo Lula, o que eu torço para que tenha. Quando eu falo isso aqui, eu insisto e repito isso. Eu torço para que se enfrente, para que se mude nessa estrutura perversa, para que o governo dê certo, porque além de impedir a volta de Bolsonaro, quando o governo dá certo, isso é bom para o povo, né? E eu quero o melhor para o nosso povo. Então, né, torço para que acerte o rumo, mas sinceramente, né, esses primeiros movimentos, nesses primeiros, né, aí já 100 dias, um pouco mais, a gente não observa essa coragem necessária que a gente tem cobrado aqui. Poucos outros canais têm cobrado, como é o caso de Eduardo Moreira lá no canal ICL Notícias. Mas é isso, eu fico por aqui. Quem gostou do vídeo, bora espalhar, trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais!